Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Vamos dar sequência então às nossas aulas de mecânica. Bom, em vídeos anteriores nós já vimos um objeto em movimento. Agora nós vamos ver dois objetos em movimento. A única diferença da resolução de problemas envolvendo um ou dois objetos em movimento é a quantidade de equações de movimento que nós vamos ter. Agora, para dois objetos em movimento, nós vamos ter duas equações de movimento, uma para cada objeto. E essas estratégias aqui servem tanto para objetos que estão com movimento horizontal ou vertical. Então vamos ver. Primeiro a gente vai desenhar, como a gente já estava fazendo, um diagrama com posições inicial e final e a nossa coordenada. Depois nós vamos identificar as variáveis, então nós vamos extrair o que a gente conhece do problema. Depois nós vamos escrever as equações para cada um dos objetos. Depois nós vamos escrever uma equação de restrição, que a gente já vai ver o que significa. Depois a gente substitui e resolve. Então vamos trabalhar com o nosso primeiro exemplo, porque fazendo fica mais fácil de visualizar isso que eu estou falando. Olha só, duas pessoas inicialmente a 1.600 metros, separadas, começam a correr uma em direção à outra. Então elas estão indo em direções contrárias. A primeira pessoa acelera uniformemente do repouso a 0,125 metros por segundo, enquanto a outra pessoa corre com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Qual é o deslocamento de cada pessoa quando elas se encontram? Então a gente sabe que elas estão separadas a 1.600 metros e a gente quer saber quanto que cada pessoa correu, qual foi a distância que cada pessoa correu quando elas se encontraram. Vamos começar então primeiro desenhando nosso diagrama. Vamos dizer que a nossa pessoa 1 está aqui, a gente sabe que elas estão indo em direção contrária uma da outra. Então vamos dizer que aqui é a nossa posição inicial da pessoa 1. E vamos dizer que a pessoa 2 começou daqui. A gente sabe que as posições finais vão ser iguais para as duas pessoas porque elas se encontram exatamente aqui. Então aqui nós temos a posição inicial da pessoa 2. Vamos ver então as variáveis que o problema nos dá. Bom, a gente sabe que essas duas pessoas estão a 1.600 metros de distância uma da outra. Então a gente sabe que se nós fizermos o deslocamento da primeira menos o deslocamento da segunda, nós vamos ter os 1.600 metros. O que mais que a gente sabe? A primeira pessoa, ela começa a correr do repouso. Então, a gente sabe que a velocidade inicial da pessoa 1 é de 0 metros por segundo. E a sua aceleração aqui de 1, é igual a 0,125 metros por segundo ao quadrado. E a segunda pessoa? A gente sabe que ela corre com uma velocidade constante, então ela não tem aceleração. A gente pode dizer que a aceleração da pessoa 2 é de 0 metros por segundo ao quadrado. E a sua velocidade inicial é de 15 metros por segundo. Aí então estão as nossas variáveis do problema. Bom, quais são as equações que a gente vai usar? O problema ele quer saber o deslocamento de cada pessoa. Então a gente pode usar a nossa equação de deslocamento. Vamos escrever elas aqui. Então, nós temos a velocidade inicial de 1 vezes o tempo 1, mais vamos escrever 0,5 a aceleração de 1 vezes o tempo ao quadrado de 1. E mesma coisa para a pessoa 2. Nós temos que o deslocamento da pessoa 2 vai ser igual à velocidade inicial dela vezes o tempo, mais 0,5 a sua aceleração vezes o seu tempo ao quadrado. O que significa a equação de restrição? É uma equação que restringe os dois objetos, nesse caso aqui as duas pessoas, com uma mesma variável. Então, qual variável que é igual para as duas pessoas? Essa aqui vai ser a nossa equação de restrição. A única variável que é igual para as duas pessoas é a distância inicial, que a gente sabe que é de 1.600 metros. Então, você sempre tem que ver qual que é a variável que o problema dá, que é igual para os dois objetos. Essa variável vai ser a sua equação de restrição. Então, vamos escrever aqui. A gente sabe que o ΔX1 menos o ΔX2, quer dizer, o deslocamento da pessoa 1 menos o deslocamento da pessoa 2, é igual a 1.600 metros. Então, essa variável aqui é igual para as duas pessoas. E através dessa nossa equação aqui de restrição, é que a gente vai achar o nosso resultado final. Então, agora nós temos os 4 passos feitos. O que a gente precisa fazer? Substituir e resolver. Vamos colocar aqui em cima. Então, nós precisamos agora substituir as nossas variáveis para a pessoa 1 na equação 1
e as nossas variáveis da pessoa 2 na equação 2. Eu vou escrever aqui para nós. Estão aí nossas equações, então, com as substituições feitas. Resolvendo isso aqui. Aqui nós sabemos que vai dar 0, e fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos obter o resultado de 0,0625 vezes t ao quadrado. E aqui sabemos que isso aqui vai dar 0, nós vamos ter o resultado de 15 vezes t. Então, olha só, nós encontramos aqui dois resultados de deslocamento que dependem da variável t, que depende do tempo. Agora, nós precisamos usar, então, nossa equação de restrição para resolver esse nosso problema. A gente tem aqui o valor ΔX1, que é isso aqui que a gente encontrou, e nós temos o valor de ΔX2, que é esse aqui que a gente encontrou. Então, vamos substituir isso aqui na nossa equação de restrição. Nós temos, então, que o nosso ΔX1 é igual a 0,0625 t ao quadrado, menos o nosso ΔX2, que é 15t. E isso aqui é igual a 1.600. Agora, jogando esse 1.600 para o outro lado, nós vamos ficar com menos 15t menos 1.600 igual a 0. Olha só, chegamos numa equação de segundo grau. Eu já resolvi ela aqui para nós. Então, nós temos que t' é igual a 80 segundos. E outro resultado a gente descarta porque era um tempo negativo. O que a gente faz agora com esse tempo? A gente coloca aqui nas nossas duas equações de deslocamento, para a pessoa 1 e para a pessoa 2. E a gente vai saber quanto que essas pessoas elas se deslocaram até se encontrarem. A gente sabe que quando elas se encontraram, passou 80 segundos para as duas. Então, é só colocarmos esse 80 aqui e nós vamos ter o deslocamento de cada uma das pessoas. Vamos fazer isso então. Para a pessoa 1, nós vamos ter então o 0,0625 multiplicado por 80 ao quadrado. E isso aqui dá igual a 400 metros positivos, porque ela está indo da esquerda para a direita. E para a nossa segunda pessoa, o seu deslocamento vai ser, então, 15 vezes 80. E isso daqui dá igual a menos 1.200 metros. Eu coloquei um saldo de menos aqui porque a pessoa está se movendo da direita para a esquerda. Então, ela está indo contrário aqui o nosso eixo do x, que eu esqueci de colocar aqui. Então, ela tem no contrário aqui o nosso eixo do x positivo. Vamos, então, para o nosso problema 2. Ele nos diz o seguinte. Uma pessoa desce de paraquedas, então aqui a gente já sabe que a gente tem um movimento vertical, de um penhasco de 90 metros, a uma velocidade constante de 5 metros por segundo. Ao mesmo tempo que alguém arremessa verticalmente uma bola com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Aonde estará a bola quando ela alcançar o paraquedista? Vamos começar então desenhando o nosso diagrama. A gente sabe que a pessoa, vamos chamar de posição inicial 1, está descendo de paraquedas verticalmente. E vamos dizer que essa pessoa chega aqui. Então, aqui é a posição final de 1. Ao mesmo tempo, alguém joga uma bola. Então, aqui vai ser a posição inicial da bola, verticalmente para cima. Vamos dizer que aqui é a posição final da nossa bolinha. E aqui nós temos, então, a nossa posição positiva do y. Então, aqui nós retratamos a pessoa descendo de paraquedas e outra pessoa lançando a bola para cima com essa velocidade aqui. O que o problema nos pede? Aonde é que vai estar a bola? Então, ele quer descobrir a posição final dessa bola quando ela alcançar o paraquedista. Bom, vamos tirar as variáveis que a gente tem aqui do nosso problema. A gente sabe que a velocidade inicial de 1 é constante, de menos 5 metros por segundo. Por que menos? Porque ele está indo contrário à nossa direção que a gente estipulou aqui do y. A gente sabe que a aceleração da pessoa 1 é de 0 metros por segundo, porque ela está com uma velocidade constante. Nós sabemos também que a velocidade inicial da bola foi de 40 metros por segundo. E a aceleração da bola, nós sabemos que é de menos 10 metros por segundo ao quadrado. E nós sabemos que o deslocamento, vamos deixar ΔX, é igual de 90 metros, que é, então, a
a altura do nosso penhasco. Mais uma vez o problema nos pede onde vai estar a bola quando ela alcançar o paraquedista. Então nós podemos usar agora nossas equações, de novo, que nem o problema 1, de movimento. Só que agora nós vamos trocar aqui as variáveis, até deixa eu trocar aqui, em vez de colocar ΔX, vamos colocar ΔY, porque agora o nosso problema é vertical. E qual vai ser a nossa equação de restrição? Então, nós temos aqui que o nosso penhasco tem 90 metros. Então, essa distância é igual para os dois objetos, tanto para o paraquedista quanto para a bola. Então, nós temos aqui menos ΔY1, menos aqui porque a pessoa está se movendo contrário ao eixo do Y, lembrem disso. Os sinais ajudam muito a gente, por isso que é legal a gente desenhar esses diagramas. Mais o nosso ΔY2. Isso aqui dá igual a 90. Agora, nós precisamos, então, colocar essas nossas variáveis dentro das nossas equações e resolver. Eu vou escrever aqui elas para nós. Bom, feita a substituição, nós podemos, então, resolver. Aqui vai dar 0, então aqui nós vamos ter um resultado de menos 5t. E aqui embaixo nós vamos ter, então, 40t mais, que vai dar menos, uma multiplicação de menos 5t ao quadrado. Mais uma vez, então, nós jogamos esse resultado aqui na nossa equação de restrição aqui em cima. Então, nós temos que o valor de delta é menos, de delta y, menos 5t, mais 40t menos 5t ao quadrado, igual a 90. E aqui fica positivo. Então, vamos ter 5t positivo, mais 40t, menos 5t ao quadrado, menos 90, igual a 0. Juntando esses dois termos, ficamos com 45t, menos 5t ao quadrado, menos 90, igual a 0. Vamos só rearranjar os termos aqui, então, menos 5t ao quadrado, mais 45t, menos 90, igual a 0. Resolvendo essa bhaskara aqui, nós vamos ter que o nosso tempo é igual a 3 segundos. Agora, a gente joga esse tempo aqui nas nossas duas equações. Então, vamos resolver primeiro para o y1. Então, nós vamos ter aqui menos 5 vezes 3. Isso aqui vai dar igual a menos 15 metros. E esse resultado negativo faz sentido porque ele está indo contra o nosso eixo do y positivo. E agora vamos resolver para o y2. Então, nós temos aqui 40 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 75 metros. Aqui, como a gente queria saber aonde estará a bola quando ela alcançar o paraquedista, esse aqui é o nosso resultado. Então, a gente sabe que a bola vai estar a 75 metros acima do chão quando essa bola encontrar o paraquedista. E se nós somarmos novamente o módulo dessas duas distâncias aqui, nós vamos ter exatamente os 90 metros, que é a altura do nosso penhasco.